Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou agora, meu nome é Elisângela Caminha, eu sou enfermeira e há 8 anos eu empreendo com tratamento de pessoas com feridas crônicas. E aqui eu trago toda quarta-feira um estudo de caso, um caso real de uma pessoa com ferida crônica que estava passando grandes desafios e quando teve a intervenção de um tratamento especializado, a gente conseguiu ter um bom resultado. Então, vem pra cá, enfermeira, porque aqui eu trago situações onde nós podemos discutir e aprender muito com esses casos. Porque aqui eu levanto uma bandeira, redução de índice de amputação de membros. Então, eu conto com você, enfermeira, para estar aqui junto comigo nessa missão, sendo treinada, capacitada, buscando, se munindo de conhecimento para adquirir autoridade científica, técnica, né, para aplicar o seu conhecimento na vida das pessoas que precisam. E aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo na área da enfermagem. E se você é enfermeira que ainda não atua na área, que já passou, já saiu da faculdade, está esperando uma oportunidade de emprego, ou já atua como CLT, mas está cansada dos plantões exaustivos, você precisa conhecer esse nicho, que é o tratamento de pessoas com feridas crônicas. Sabe por quê? Porque, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 3 minutos, uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 6% de toda a população brasileira sofre com insuficiência venosa crônica. Ou seja, 6% da população brasileira tem úlcera venosa. E a cada 3 minutos a pessoa perde um membro. Ou seja, feridas é um nicho muito extenso e nós temos poucos profissionais ainda atuando nessa área. Algumas colegas me perguntam, mas Elisângela, já tem muita gente cuidando de feridas, não tem não? Olha, não tem não. Sabe por quê? O Brasil é grande. Hoje o enfermeiro ele pode atender domicílio, consultório, clínica e atendimento via telefone, com a teleenfermagem. O cuidado do paciente em qualquer região do Brasil, quiçá em outros países também. Então, a enfermagem precisa abrir a visão para esse novo, uma nova visão dentro da enfermagem. Foi do tempo que a enfermagem só era assistencialista dentro de hospital. Foi do tempo que a enfermagem era somente para trabalhar em hospital, concurso público, unidade de saúde. Agora, a enfermeira também pode ter o seu próprio consultório. A enfermeira pode ter a sua autonomia, sua própria agenda, seus próprios horários, sabe? Assim como outros profissionais que também têm toda essa autonomia. Porque, segundo a resolução do COFEM, desde 2018, o enfermeiro ele pode atuar de forma independente em consultórios, clínica e home care. E você, enfermeiro, que ainda está esperando essa oportunidade de emprego e está ouvindo isso aqui agora, seja muito bem-vindo. Aqui dentro é esse tipo de conteúdo, é esse tipo de informação que eu levo para a enfermagem, porque eu quero sim ver uma enfermagem valorosa, mas uma enfermagem valorizada. Uma enfermagem que tem faturamento sim, porque nós trabalhamos com amor, mas nós podemos faturar também com isso e trabalhar com propósito, salvando vidas, salvando pessoas de passar por um procedimento cirúrgico de remoção daquele membro. Há 8 anos eu empreendo com tratamento de pessoas com feridas. E eu já atendi diversas pessoas. E quando eu comecei a vir para cá, o que me chamou a atenção é que a grande maioria desses pacientes, eles não tinham tratamento e por isso chegavam tardiamente no consultório. Esses pacientes chegavam no estágio evoluído que eu não tinha mais como tratar. Não tinha como receber o tratamento e curar aquela ferida. Tinha que ser passado por um procedimento de remoção. E isso me doía muito o coração.
Ver que se ele tivesse chegado um pouco antes, a gente tinha conseguido salvar aquele pé, aquela perna. E isso começou a me incomodar de uma certa forma que eu falei, eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando, na época, eu comecei a migrar aqui para as redes sociais e ouvir falar sobre empreendedorismo na enfermagem, né? Sobre o marketing, sobre nas redes sociais. Eu falei, cara, isso muito me atrai. Porque hoje eu atendo pacientes de todo o Brasil. Manda mensagem aqui no Instagram, me acham pelo Google e fala, doutora, eu preciso passar numa consulta. Onde a senhora atende? A senhora atende online? Atendo. A senhora conhece alguma enfermeira nessa cidade que possa estar me atendendo também? Infelizmente eu não conheço. E imagina se nós tivermos vários profissionais em vários lugares, várias cidades, que possa prestar um atendimento domiciliar de qualidade, prestando uma assistência técnica, científica, resolvendo o caso daquela pessoa e ainda assim tendo mais autonomia, mais liberdade de tempo e mais trabalhando com propósito. Porque eu sempre falo para minhas alunas, não é sobre dinheiro, não é só o dinheiro ele é uma consequência, porque se você une o seu conhecimento com o seu propósito, o dinheiro, ele é só uma consequência. E algumas enfermeiras ainda chegam com dúvida, mas Elisângela, as pessoas pagam? E eu te pergunto, quanto vale um pé e uma perna? Só uma pessoa que tem uma ferida, que está com medo de perder aquele membro, sabe o quanto vale o seu pé. Pergunta para uma pessoa que tem uma ferida que não está recebendo tratamento nenhum. Qual é o maior medo dessa pessoa? Perder aquele pé. Então é aí onde eu e você entramos, sabe, enfermeira? Para ajudar essas pessoas a terem mais qualidade de vida. Para evitar essa amputação. E isso não tem preço. Não tem preço. Então, seja bem-vindo. Aqui dentro, nós levantamos uma enfermagem com mais autonomia, com mais liberdade de tempo, com propósito, com visão e faturando muito mais que o piso salarial, mesmo que você não saiba nada sobre feridas, mesmo que você não entenda nada sobre vender, sobre marketing, sobre nada disso. Aqui dentro eu te treino. Aqui dentro eu desenvolvi um método durante esses 8 anos de atendimento posicionado no mercado, atendendo pessoas via online, presencial, em consultório, clínica e outros municípios. Eu desenvolvi um método onde eu consigo aplicar esse método e faturar muito mais que o piso salarial em apenas 10 dias, 20 dias, aonde você estiver. Mesmo em cidade pequena, isso também é possível. Porque lembra, eu falei agora há pouco os dados, 6% de toda a população brasileira sofre de feridas crônicas. A cada 3 minutos uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes. Então, tem pessoas que precisam, porém, você não está conseguindo chegar até elas porque ainda você não se posicionou. Você ainda não se capacitou para isso. Você precisa buscar o conhecimento, entender como se posicionar e aí sim você intervir verdadeiramente na vida dessas pessoas. Tá bom? Então, bora lá? Deixa eu pegar aqui. O caso de hoje é um paciente adulto, jovem, com diabetes descompensado, machucou a perna e essa ferida evoluiu muito, muito rápido. Muito rápido. Então, vou trazer aqui. Esse é um caso, veja só. Essa lesão, ela tinha em média 3 meses de evolução. 3 meses. Tecido de necrose, bastante infecção, bastante exudato, muita dor. E detalhe, glicose alterada.
E aí? Sabe qual é o maior medo? O maior medo dessas pessoas é não ter mais tempo de tratar. O maior medo é de ter que encaminhar para passar por um procedimento cirúrgico e, quiçá, perder a perna. Então, esse paciente, ele chegou com essa lesão há mais de 3 meses, segundo ele, né? Com bastante necrose exudativa, já estava tendo febre, foi ao médico, o médico passou antibiótico terapia, já estava fazendo antibiótico terapia, porém a ferida continuava do mesmo jeito. Não tinha tido nenhuma intervenção na lesão. Olha só, imagina. Então, quando ele chegou para mim, fui solicitar os exames laboratoriais, tudo alterado. Hemoglobina glicada alterada, ou seja, os últimos 3 meses, esse paciente ele estava com um pico glicêmico muito alto, né? Esse exame ele diz para mim quanto tá a glicose nos últimos 3 meses. Então ele variava ali o pico de glicose. E isso é um dos fatores que mais dificulta o processo de cicatrização da ferida. Mas por que, Elisângela? Porque uma vez que a glicose está alterada, significa que tem muita glicose, muito açúcar correndo na circulação sanguínea. Então, nutrientes, proteínas, oxigênio, tudo que a ferida precisa para cicatrizar, começa a ficar deficiente. Veja, não é só a ferida. Tem toda uma dinâmica por trás dessa ferida. E se você não entende isso, você simplesmente só troca curativo. E aí começou, falou, olha, precisa passar no nutricionista. Foi pro nutricionista, começou a mudar a alimentação, adequar a medicação, tomar medicação de forma correta. Detalhe, era um paciente insulinodependente e fazia uso de metformina. E ainda assim não conseguia controlar essa glicose. Por quê? Má alimentação. Então, comia de tudo. E não tinha noção da gravidade que estava acontecendo. Por ser uma doença muito silenciosa, as pessoas não têm muita noção, né, do que pode estar acontecendo por dentro. E aí comecei a investigar. Você já observou se no banheiro, lá quando você faz xixi, dá formiga? Sabe, doutora, dá formiga. Sabe o que significa? A glicose está passando pela urina, pelos rins e está indo para a urina. Ou seja, apresentando lesão renal. Entende? Solicitamos exames para avaliar a função renal. Estava alterada. Olha a importância da enfermagem no cuidado. Glicose alterada, função renal prejudicada, ferida em estágio avançado. Se ele demorasse mais 30 dias, ele iria perder a perna. Então, por isso que eu falo para vocês que é importante sim o enfermeiro saber identificar e tratar, não só a ferida, tratar a pessoa. Por que muitas feridas ficam anos sem cicatrizar? Porque existem profissionais que trocam curativos e existem profissionais que fazem o tratamento. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, quando eu identifiquei que esse paciente estava com a função renal prejudicada, a glicose dele estava muito alterada, e aí segundo a esposa, tomava refrigerante todos os dias, Coca-Cola todos os dias, 2 pães, 3 pães todos os dias, não tinha cuidado nenhum com a alimentação. Mas por quê? Será? Ele sabe que não pode, mas por que assim ainda faz? Você como profissional já se questionou isso? Poxa, o fulano tem diabetes, sabe que não pode, mas por que come? É muito além do que você imagina, enfermeira. Porque ele sabe. Se perguntar para você o que você pode e o que não pode, você sabe, mas por que ainda assim come? Esse é um conhecimento além da ferida.
É entender que a pessoa tem tanto medo daquilo, que ela se auto-sabota. E ela faz justamente aquilo que ela mais tinha medo. Entende? É autossabotagem. Só que isso, gente, começa a nível inconsciente. O paciente, ele sabe que não pode, mas ele não tem a plena consciência, a consciência de que isso pode causar. Mesmo sabendo que aquilo faz mal. E aí precisa realmente alguém, um profissional treinado, vir e orientar. E trazer realmente para a consciência, né? Tá ali no subconsciente, adormecido. Ele sabe. Mas na hora que alguém traz para o consciente, ele, opa, é verdade, doutora. É verdade. E aí o paciente começa realmente a mudar os hábitos, a se dedicar no cuidado, sabe? A gente traz esse paciente para o cuidado. Porque eu sempre falo, eu não faço milagre, eu faço um tratamento. Eu faço 50%, o paciente faz 50% e a gente tem sucesso. E isso precisa ficar muito claro para o nosso paciente, senão ele começa a achar que a responsabilidade toda é do profissional. E não é por aí. Não é só a ferida. E eu falo mais, eu falei, se eu pudesse, eu pegava a sua perninha, levava para casa, cuidava, depois eu trazia e colocava aqui. Mas não dá. Você tem que ficar com ela. Então, eu faço, gente, o paciente se vê em duas situações. Eu faço ele se ver na situação de autorresponsabilidade, de seguir as orientações, ter o cuidado, fazer o que é necessário para ele ter a cura. Mas eu também faço ele se ver na situação que ele está, o caso evoluindo e como pode terminar. Agora ele tem uma escolha. Qual caminho você quer seguir? Sabe? É uma escolha dele. E deixa eu te falar. Todos eles querem ficar bom. Mas eles precisam ter direcionamento. E aí, por isso que as respostas dos meus tratamentos acontecem muito mais rápido. Porque eu entendi que eu preciso trabalhar, primeiro, o inconsciente dessa pessoa, trazer muitas coisas para o consciente dela, para que ela possa realmente entender de fato e me ajudar com o tratamento. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, esse mesmo caso. Já estava num processo de evolução. Aqui, gente, tinha mais ou menos uns 4 atendimentos. A partir dos 4 atendimentos, né, fazendo todo o procedimento de desbridamento, né, utilizando ali desbridamento autolítico e às vezes desbridamento mecânico, né? Como é uma ferida que estava muito contaminada, tinha muita dor. Então, a gente precisa priorizar a segurança do paciente. E o que é prioridade no tratamento? Redução da dor. Porque a dor altera a glicose, altera a pressão, altera o sono, né? E tudo isso deixa o paciente ainda mais irritado. E aí dificulta ainda mais o processo de cicatrização. Então eu preciso entender que eu tenho que olhar essa pessoa como um todo. Não adianta olhar só para a ferida e não olhar para a necessidade da pessoa. Por mais que ele fizesse tudo errado, por mais que ele tivesse consciência de que ele tem diabetes, que ele precisa fazer uma adequação alimentar, ainda assim não está claro para ele. Precisa de que alguém realmente traga consciência. Olha só, foi para nutricionista, começou a mudar os hábitos, começou a fazer uso das medicações tudo certinha, né? Porque o fato é que sabe que precisa, mas tá tudo bem, não tá sentindo nada, então simplesmente, hoje eu esqueci de fazer a medicação. Então trazer essas responsabilidades para o paciente, organizar e direcionar o tratamento é fundamental, enfermeira.
Não tem como. Né? Eu falo assim, a gente precisa se comprometer com o paciente ao ponto dele querer se comprometer com você também. Porque daí o sucesso acontece. A gente não consegue o sucesso sozinho. A gente não consegue, eu não consigo o resultado sozinha. E eu deixo isso tudo muito claro. Então, a partir de 4 atendimentos, essa ferida começou a limpar dessa forma. Tá vendo? Tem alguns tecidos de esfacelo, já estava bem mais limpa, já não tinha mais tanta infecção, não tinha mais dores, né, como ele sofria, já não tinha mais febre. Esse paciente estava evoluindo muito bem. E aqui o grande cuidado é justamente para que isso não evolui ainda mais. Por quê? O paciente acha, tô melhorando. E aqui eu vou trazer um outro ponto para vocês que é de extrema importância. Quando o paciente percebe que está melhorando, o que eles tendem a fazer? Agora eu posso cuidar sozinho em casa, vai ser um gasto a menos. É assim que eles pensam. Só que eu, como enfermeira, eu já sei disso. Porque eu entendo como que a cabeça do paciente funciona. Ah, agora eu vou cuidar em casa sozinha, porque eu vou economizar esse dinheiro, eu vou poupar esse dinheiro. Só que eu já sei que a mente sabota. Porque esse paciente, ele tinha ganhos secundários em relação à ferida. Só que ele não sabe disso. Mas eu sei. E aí é onde a gente entra com uma nova estratégia para esse paciente ficar até o final do tratamento. Porque senão aqui muitas enfermeiras perdem o paciente. Tá evoluindo, tá indo bem, já tá fazendo curativo em casa, trocando sozinho, eu não preciso mais da enfermeira. Dispensa o profissional. Só que o profissional que entende de comportamento humano, entende que esse paciente está se auto-sabotando, dizendo que ele quer poupar, que ele quer evitar gastos, na verdade ele quer fugir dessa responsabilidade. Ele quer fugir do tratamento, porque inconscientemente ele tem um ganho secundário em relação à ferida. Nesse caso específico, vocês podem observar, se tem uma pessoa que tem um problema de saúde e ele se mantém naquele problema, essa pessoa tem ganho secundário. O que ele está ganhando em troca? Às vezes é a atenção da esposa, às vezes é a atenção dos filhos, sabe? Se eu não tivesse essa doença, fulano de tal não me daria tanta atenção. E se eu ficar curado, essa atenção, eu vou perder essa atenção. Veja como que é. Quem é que gosta de perder a atenção? Quem é que gosta de perder o cuidado? Ninguém. Então, muitas vezes as pessoas se mantêm na doença para poder ter esse ganho. Só que isso é de forma inconsciente. E eu já sei disso. Então, eu começo a trabalhar, atuar dentro dessa questão para que esse paciente entenda o quanto é importante esse processo. E isso é no meio dos atendimentos, eu estou trabalhando o tempo inteiro. E eu vou te falar. Eu acho que eu tenho que parar e analisar qual foi o paciente que parou o tratamento no meio. Que eu deixei assim. Acho que se teve foram pouquíssimos. Porque todo paciente que eu pego para tratar, eu acompanho até o final. Porque eu faço eles entenderem que só quem pode ajudá-los sou eu. E eles veem o resultado. Porque eu entrego algo a mais que eles precisam e eles nem sabem que precisam. E olha só, deixa eu mostrar esse outro aqui. E aí depois ficou assim. Veja que bonitinha. A ferida começou a evoluir, ficou bonita, vermelhinha, né? Todo cheio de tecido de granulação. Tinha alguns pontos ali de esfacelo ainda. Porém, ele vai sendo removido com o tratamento. Mas aqui, o milagre já aconteceu. A glicose do paciente está estabilizada. Não tem mais infecção sistêmica. Não tem mais dor.
sabe? Esse paciente está aceitando bem todo o tratamento, seguindo a nutrição, perfeito. Todas as orientações que eu faço, ele segue à risca. Por quê? Porque ele sabe que essa ferida ainda não fechou. O processo só termina na alta dele. E quando você entende, enfermeiro, que você não vende curativo, você vende a solução para o seu paciente, você vende a possibilidade de não perder esse membro, o paciente fica com você. E aqui, olha só, a gente pode observar várias situações avaliando esse membro desse paciente. Tá vendo essa área toda escura? Isso é redução de oxigênio no local da perna. Todo membro dele ali nessa região estava com pontinhos mais escuros. Isso se chama hemosiderina. A circulação sanguínea não está conseguindo fazer o transporte do sangue normalmente e ele começa a extravasar para os microvasos superficiais. E aí fica com uma pele mais fina, mais escurecida, mais, como é que eu posso dizer, mais seca. E isso, qualquer coisinha abre feridas. Entende o quanto ele precisa de um cuidado especializado? E aí, gente, é avaliar realmente. Tem mais alguma outra coisa aqui que a gente possa estar avaliando? Tem. O que a gente pode avaliar mais aqui? E eu tô falando da pessoa e não da ferida, tá? Lembra, um paciente diabético, é um insulino dependente, é um paciente que já está com comprometimento renal por conta do diabetes. Então, qual é o exame que a gente não pode deixar de fazer? O teste da sensibilidade neurológica. Para identificar se esse paciente tem áreas nos pés de comprometimento neurológico. Porque se ele tem uma redução dessa sensibilidade do pé, o risco de surgir novas lesões é muito grande. E ali você tem eu falo que é uma percepção de ouro. Porque quando você identifica aonde ele tem redução da sensibilidade, você pode implementar plano de tratamento preventivo para o surgimento de novas lesões. Isso não tem preço, gente. Um paciente que já tem neuropatia diabética, tem essa sensibilidade nos pés, formigamento, queimação, dor em pontada, sabe? Esses sintomas são clássicos de neuropatia diabética. Só que muitas vezes passa despercebido, tanto pelo paciente quanto pelo profissional. E aí, não implementa um tratamento que é extremamente importante para prevenir essas lesões. Porque mais do que tratar, nós devemos prevenir. E implementar esses cuidados de prevenção da lesão, né? Lesão na região dos pés, possibilita o paciente ter mais tempo de qualidade, né? E viver muito melhor. E você, enfermeira, pode oferecer isso para ele. Sabe? É isso. Deixa eu pegar aqui um outro caso. Esse mesmo paciente. Olha só que bonitinho. Perfeito, não é, gente? Essa ferida ela evoluiu muito bem. Simplesmente pelo fato de estar aplicando as coberturas ideais. Nós precisamos identificar qual é o estágio da lesão, qual é o tipo de tecido, quais são as coberturas mais apropriadas para aquela fase da ferida. Eu sempre costumo brincar com meus pacientes, olha, a ferida fala comigo. Toda vez que eu chego aqui, que eu olho para ela, ela fala, olha, Elisângela, eu quero isso. Ai, agora eu quero aquilo. Ai, Elie, agora eu quero isso. A ferida fala. Ela fala exatamente o que ela precisa. Nós só temos que olhar para a ferida. Uma ferida com tecido de granulação. Essa ferida está com tecido de granulação, tecido de epitelização,
Maravilhoso, tá perfeito, tá vermelhinho. O que a gente precisa? Ela precisa umidade ideal e proteção. E proteção. É muito comum eu ouvir no consultório ainda os pacientes dizerem: doutora, não é melhor deixar a ferida aberta para ela respirar? Quem aqui já ouviu isso? Vai comentar aqui embaixo para mim. A ferida precisa ficar aberta porque ela tem que respirar. Ferida não respira. Ferida não tem nariz. A ferida ela precisa de um ambiente úmido no ponto ideal e protegida, para que ela possa crescer de forma naturalmente. Porque o tecido ele é tão perfeito que a ferida por si só ela cicatriza. Quando ela não cicatriza, tem algum problema que está dificultando esse processo. Nesse caso, era a glicose alterada. Uma vez que regulou a glicose, começou a tratar a função renal, a ferida vai sarar como consequência. A ferida vai sarar como consequência. E eu só preciso dar aquilo que ela precisa e nada mais. Tá? Então, nesse processo, o paciente já estava muito feliz, muito satisfeito, mas ele não parou por aí. Sabe por quê? Porque ele entendeu desde o início do tratamento que a alta só acontece quando fecha totalmente o tecido. E quando você, enfermeiro, começa a se posicionar de forma estratégica, não para vender curativos, mas para entregar a solução para o seu paciente, você consegue começar um tratamento e finalizar ele até o paciente ter a alta. E hoje eu vejo muitos colegas queixando de um grande problema, que é de reter o paciente do início ao final do tratamento. E isso não é culpa do paciente. Não é porque ele não tem dinheiro para pagar o tratamento. Não é. É falta de posicionamento estratégico no primeiro dia da consulta. Porque uma coisa eu tenho certeza. Se o paciente ele entender que só você pode ajudá-lo, você pode cobrar que ele vai te pagar. Então não diga para mim que é porque o paciente não tem dinheiro. É porque ele não entendeu o valor que você tem, aquilo que você pode entregar de resultado para ele. Há 8 anos eu faço isso. E há 8 anos eu posso contar, se eu tenho que parar e pensar muito qual foi o paciente que parou o tratamento no meio do caminho porque disse que não tinha dinheiro. Entende? Mas é porque logo no início ele já está ciente de que ele precisa, o tratamento só termina no momento da alta. Bora lá, próximo. Como que estava agora? Olha só, mesmo paciente. A ferida estava desse jeitinho aí. Ainda assim ele estava sendo acompanhado. Ainda assim ele sentia a necessidade de ter a enfermeira dele, especializada em feridas, para acompanhá-lo. Quantos já teriam deixado o enfermeiro atrás lá no segundo caso, porque estava vendo a evolução? Isso é posicionamento estratégico. E muitas vezes você está perdendo seus clientes, não é porque o paciente, Elisângela, ele tem dificuldade financeira e não tem como pagar. Elisângela, o tratamento é muito caro, ele não vai conseguir pagar. Então, vários e vários questionamentos são levantados no decorrer do tratamento para justificar o fato do paciente ter parado de fazer o tratamento. Mas de verdade, ele não viu o valor que você tem, aquilo que você pode entregar. Porque no momento que ele entende que só você pode ajudá-lo, não é o dinheiro que atrapalha. E eu falo isso com autoridade, sabe por quê? Eu falo isso com autoridade porque a grande maioria dos pacientes que eu atendo, muitos deles, são pacientes idosos, pacientes diabéticos, com insuficiência vascular crônica e aposentados. E se você não souber implementar plano de tratamento
que seja específico para o seu paciente, para resolver o problema dele, resolver a dor dele, e ainda assim ele conseguir, você não vai conseguir fechar. E esse paciente fechou totalmente a ferida, está vendo? Tecido de granulação ali no pontinho. Esse paciente está com tecido de epitelização perfeito. A glicose dele estava controlada. Função renal melhorando. Foi implementado cuidados para neuropatia diabética, né? A utilização de calçados mais apropriados. Então, é isso, enfermeira, sabe? É isso que a gente tem que entender, que quando a gente entrega valor para o paciente, a percepção de valor é muito maior do que o investimento. Porque se ele achar que o curativo que você pode fazer, que você está fazendo, ele também pode fazer, ele vai querer fazer. Entende? Ele vai querer fazer. Ele vai querer fazer. E esse foi mais um caso de hoje. Esse foi mais um estudo de caso da semana. Eu acho que é o estudo de caso 7. Já perdi nas contas, mas não importa. Olha, todos os casos de todas as lives está salvo aqui no Instagram, então você pode ir lá. Vai girando até você achar. Aqui eu trago casos de pacientes reais que passaram grandes desafios. E muitas vezes esses pacientes foram desenganados. Alguns deles que eu trouxe aqui foram desenganados da medicina, que não tinham mais como tratar, que já tinham sido encaminhados para passar por um procedimento cirúrgico. Mas aqui, com tratamento especializado, eu consegui, graças a Deus, resolver curar e esse paciente terem alta. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. O que eu quero deixar de mensagem para você, enfermeira, é o seguinte. Não vale a pena você vender a sua hora por dinheiro. Porque não é a sua hora, é o seu tempo. E o tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos. E se você hoje está trocando sua família, sua autonomia, o seu tempo, para estar dentro de um ambiente que você não está se sentindo bem, não está sentindo mais, sente que você pode muito mais do que aquilo que você está fazendo, se você se sente assim, você precisa olhar aqui para fora. Entender que existe algo além dos plantões, além do concurso público. Porque eu te entendo, nós fomos treinadas para isso. Mas já foi do tempo que enfermeira só era para trabalhar dentro dos plantões, dentro dos hospitais. Agora nós podemos estar aqui, atendendo de forma online, em domicílio, em consultório, tendo autonomia, faturando mais e trabalhando com propósito, entregando valor para o seu paciente, para a família e realmente contribuindo com a nossa sociedade. É isso que a enfermagem faz. Então, ficamos por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês, porque vocês são fundamentais. E lembre-se, tem alguém precisando de você neste momento, enfermeira. Até a próxima. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.